8h24, conversar aqui com o nosso amigo Júnior Eurípides, ele que é do Detran, né, aqui do município de Caicó, o capitão Messias, que é da terceira companhia independente de policiamento rodoviário estadual. Falar aí de uma novidade que é um novo local aí do pátio, né, do Detran aqui do nosso município de Caicó. Júnior, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Cumprimentar aqui também o nosso capitão Messias, né, que hoje está respondendo pela companhia, a terceira companhia independente aqui de rodoviária, aqui do trânsito da nossa região de Seridó. Dizer que estou à disposição, Marcos. Como é que vai funcionar esse novo? Já está em funcionamento o novo pátio já do Detran? Já, Marcos. O pátio ele começou a funcionar agora no mês de junho. Mês de junho a gente teve, antes o nosso pátio era ali onde era a antiga Central do Cidadão. Mas era um espaço pequeno, né? Bem pequeno. Na verdade foi uma adaptação que foi feito na época que foi construída a nova central. A terceira companhia foi ocupar aquele espaço, mas aí a gente viu a necessidade e foi feito um credenciamento, e hoje nós temos o pátio de Caicó, que fica ali na RN 288, ali próximo do Britador Caicó. E como também temos o pátio de Mossoró, temos o pátio de Natal, que funciona em São Gonçalo, e assim por diante. Conversar aqui com o Paulo Guzmão, ele que é da empresa, né, que administra o pátio aqui de Caicó, e deixar o Paulo bem à vontade para que ele possa explicar como é que vai ser esse funcionamento. Paulo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vai ser o funcionamento do novo pátio aqui de Caicó? Pois não, o pátio de Caicó ele vai atender o CPRE, certo? Após a Blitz ser realizada ou algum evento, algum acidente que teve, o CPRE ele entra em contato diretamente com a central de reboques do pátio e o pátio desloca um guincho imediatamente para onde foi a ocorrência, certo? Chegando lá, os policiais vão acompanhar o motorista do guincho na execução para colocar o veículo, seja a moto ou o carro, em cima do reboque, acompanhado do auto de infração, do documento de identificação do veículo, e o veículo é recolhido ao pátio. Paulo, onde é que ele vai funcionar aqui em Caicó? Em Caicó, ele fica na RN 288, próximo ao motel Seixabe, de frente ao Britador Caicó. E ele oferece toda uma estrutura para poder receber esses carros, mesmo que eles estejam lá, no caso, apreendidos? Positivo. Hoje, inclusive, dentro do pátio, a gente tem 975 veículos já. Então já começa praticamente com capacidade já máxima, não é isso? O pátio hoje ele tem uma capacidade de 5.000 metros quadrados, certo? E já teve, inclusive, leilão no pátio de Caicó, certo? Já que é para dar uma esvaziada. Paulo, o que é que compete? Qual é a obrigação da empresa quando ela tem a posse do veículo? A nossa obrigação é apenas a guarda do veículo, né? A gente nem prende nem solta, isso aí tudo com o Detran. Conforme a determinação do Detran, a gente segue. Nosso dever é apenas guardar o patrimônio dos proprietários. Existe, por exemplo, um prazo de temporada, de permanência do veículo no pátio? Olha, se o veículo não tiver nenhum impedimento, seja ele judicial ou for um veículo de furto e roubo, certo? O veículo normal, ele com 60 dias dentro do pátio, ele já pode ir a leilão. Vocês vão cumprir esse prazo ou aí depende de outros fatores? Não, a gente cumpre esse prazo, certo? Possa ser que ele passe mais de 60 porque ele não foi selecionado para um leilão, mas ele está apto aí para o leilão. Quais são os custos que eu terei caso o meu veículo seja apreendido no pátio? Você tem o custo da diária, que ela custa R$10. A vistoria, que é feita para o Detran, no qual é identificado se o veículo possui alguma pendência, tem que fazer alguma regularização. Essa vistoria custa R$110. A taxa do reboque que é 110, e aí, se o veículo for apreendido em outro município fora de Caicó, a cobrança da quilometragem referente ao deslocamento do reboque. Capitão Messias, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Facilita o trabalho de vocês enquanto polícia de trânsito, um pátio como esse? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Júnior, o amigo Paulo aí que esteve lá na companhia tratando desse tema junto com a gente. Quanto à pergunta, Marcos,
facilita sim e muito. Nós tínhamos uma demanda que, inclusive, ia além das nossas capacidades estruturais, logísticas e humanas. Nós, em regra, a gente tinha a nossa competência legal de fiscalização e, de forma acessória, a gente ainda fazia a remoção do veículo e ainda custodiávamos esses veículos em um pátio que, como bem Júnior falou, apesar de credenciado, a estrutura dele era mínima porque era um pátio que a gente acabava por dividir a nossa atual sede, que é aqui na Central do Cidadão, dividir esse espaço entre os usuários do dia a dia, os usuários militares do nosso serviço interno e essa acomodação desses veículos removidos. Então, assim, em termos de procedimento para a Polícia Rodoviária Estadual, a terceirização desse pátio, via DETRAN, via processo seletivo, né, Júnior, que foi credenciamento, né, que foi aberto, a asta pública, né, para as empresas se concorrerem, né, ao credenciamento, né, isso, tudo com transparência e com licitude como manda a norma legal. E esse direcionamento que o DETRAN deu facilitou em muito o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual, porque hoje a gente se limita e se direciona mais na efetividade das nossas competências mesmo, que é a fiscalização. Na verdade, os convênios que são celebrados, por exemplo, o convênio aqui, tanto do DETRAN quanto do município, eles são mais no tocante à fiscalização. Essa questão de custódia, essa questão de remoção de veículo, eram demandas a mais que nós tínhamos que executar em detrimento já da fiscalização. Então fica de parabéns a iniciativa do DETRAN, viu, Júnior, pela terceirização. Isso não é nenhuma novidade, outros órgãos já trabalham há muito tempo com a questão da terceirização. A PRF também tem esse procedimento, tem esse know-how já de fazer a operação, a fiscalização dele. Tem uma empresa que vai ao local, a gente aciona, é rápido o atendimento. Inclusive, Paulo esteve lá conversando conosco. Capitão, como é que está o atendimento? O atendimento de vocês estão dentro do razoável. A gente termina a operação e se tiver alguma remoção a gente liga e vocês têm um prazo razoável de 30 minutos, chega no local e efetua todo o procedimento que antes a gente demandava tempo. O que acontece depois disso? Quando a remoção é feita, que o veículo é encaminhado ao pátio, a nossa guarnição, Júnior e Paulo e Marcos, a nossa guarnição CPR, ela fica livre para atender outras solicitações do público. Ela não vai ter essa demanda. Não perde tempo em estar recolhendo. Não perde tempo, né? Não perde, assim, não demora, fica apta a atender uma ocorrência, fica apta a dar o apoio ao policiamento ostensivo local, seja um apoio ao batalhão, seja um apoio a uma outra unidade de segurança pública. Então, esse serviço veio a otimizar, viu, Júnior? A otimizar o nosso trabalho. E a gente fica muito, muito satisfeito com a forma como vem operando a parte prática da empresa. Agora, todo veículo que se envolver, por exemplo, numa situação de trânsito, ele vai ser recolhido ou não? Não necessariamente, depende muito das condições do veículo. Geralmente o veículo que está sendo removido, ele está com algum impedimento, como bem falou Paulo, seja de natureza do licenciamento, seja por algum equipamento obrigatório que não possa ser sanado lá no local, ou seja, em algumas circunstâncias em que não aparece um condutor, um responsável para fazer a remoção. Aí esse veículo vai ter que ser removido, porque muitas das vezes é na via pública. E a pessoa que foi, por exemplo, vitimada do sinistro de trânsito, ela foi socorrida postal. E a gente fica lá aguardando para que uma pessoa, vamos considerar que o veículo esteja em dia, estou aqui, que uma pessoa habilitada ou responsável, ou que se intitula responsável por aquele veículo, faça a remoção. Se não fizer, a gente não pode deixar o veículo em via pública, porque pode ocasionar um outro acidente e não pode também deixar lá, porque pode ser que esse veículo desapareça. E o Estado já está lá, né? O Estado, nós, como representante, uma vez chegado no local, temos que tomar as medidas cabíveis para, primeiro, assegurar que o veículo vai ser encaminhado para o depósito legal, ou, segundo, para assistir às vítimas do sinistro. Ô Júnior, o Paulo disse que a gente tem lá mais de 800 veículos já no pátio, né? Procedimento para retirar esses veículos, como é que quem é a porta de entrada? É o DETRAN?
Olha, Marcos, como o Paulo falou, o processo da remoção do veículo, da fiscalização, da remoção da guarda e a liberação. Então, são esses processos aqui. E aqui está envolvido a companhia, que é ela que faz a fiscalização. A remoção e a guarda, a custódia desse veículo é responsabilidade do pátio, certo? E a liberação, a regularização e a liberação desse veículo passa pelo Detran. Paulo falou aí que nós temos em torno de 800 e poucos veículos, não é isso? Ou foi 900? 975. Pronto, 975 veículos. Mas esses aí são veículos também que foi feito a desmobilização, não só nos pátios do antigo pátio, das companhias, mas também houve também a desmobilização dos pátios da Civil, que são aqueles veículos que estavam sob a custódia das polícias civil, por exemplo, de Caicó, de Parelhas e assim por diante. Então, por isso que nesse primeiro momento tem esse número grande de veículos que hoje está sob a guarda do pátio JB. Então, a primeira coisa que alguém faz, caso queira realmente retirar o veículo, não é nem procurar o Paulo, nem o capitão Messias, é procurar o Detran. É procurar o Detran, que aí a gente vai ver qual a pendência que tem, se é a questão de débito, se é a questão do impedimento. Hoje existe uma confusão muito grande na cabeça do usuário, do proprietário do veículo, porque com relação à questão da documentação digital, do CRLV, do DUT, como muitas pessoas conhecem. Não, mas meu veículo eu paguei tudo. Pessoal, eu queria deixar aqui uma observação para vocês. Não é só pagar, não é apenas pagar. Você deve acompanhar, seja através do aplicativo da CDT, ou seja de casa mesmo, no computador, pelo celular. Porque para o agente de trânsito que está na via, na BR, dentro da cidade, fiscalizando, não importa, o capitão pode me confirmar aqui, isso que eu vou falar agora, ele não importa a questão de listagem de débito. Ele vai observar um canto que tem bem central no documento, que tem licenciado até. Então existe hoje, Marcos, alguns impedimentos que tem no seu veículo, que você não tem conhecimento, que impede daquele documento ser atualizado. Por mais que você pague a taxa de IPVA, a taxa de bombeiro, o licenciamento, mas o veículo o documento não é atualizado. Por exemplo, um RICAL. Se o veículo precisar voltar à concessionária para fazer um RICAL e não for, o proprietário é comunicado, e se ele não fizer, esse impedimento, esse RICAL, esse simples RICAL, ele vai impedir do seu documento ser atualizado. Ah, mas eu paguei, pagou. Mas tinha um procedimento lá que deveria ter sido feito e não fez. Um comunicado de venda também, quando você faz a venda do veículo, que você vai lá no cartório ou no Detran, que coloca aquele impedimento, o proprietário coloca o impedimento o comunicado de venda, funciona também como impedimento. Então é só para deixar claro, mais esclarecido para a população, que não é apenas fazer um pagamento. É bom sempre estar olhando no aplicativo, seja no aplicativo da CDT, ou seja no próprio sistema do Detran, se na verdade aquele seu veículo, ele está licenciado por exemplo, 2024, 2023, porque na maioria das vezes, as pessoas são surpreendidas quando chega em uma determinada fiscalização. Por quê? Porque acredita que está pago e não paga, acredita que está licenciado e não está. A mesma coisa é multa. Às vezes as pessoas acham que fez o pagamento do IPVA, fez o pagamento do licenciamento, não pagou a multa, o documento dela vai ser atualizado. E não é. Qualquer débito que esteja vencido no veículo, o licenciamento fica impossibilitado de atualizar. Então, esses processos, por isso que há a importância de procurar o Detran quando tiver seu veículo recolhido. Porque a gente vai ter acesso, vai ver o que é necessário, vamos orientar o usuário da forma correta para que ele possa fazer a regularização a partir do momento que o veículo é regularizado, a gente faz a liberação do veículo e ele vai até o pátio e faz a retirada do seu veículo. João, só
complemento aí que você falou, dessas questões, né? O cidadão muitas vezes acha que pagou um determinado tributo ou licenciamento, ou IPV, alguma coisa, e está ok. Já essa discussão já é até antiga, né? Mas já é pacificada também. O licenciamento ele engloba toda a questão de seja tributo, seja taxa. Se tiver alguma pendência nesse aspecto, não vai ser gerado o licenciamento com a data atualizada. E tem discussão já, o STF já disse, não, é o todo, não é só o licenciamento em si. Isso. Aí o cidadão acha que porque pagou o licenciamento, ele em tese o veículo não deveria ter sido removido. E a outra questão que eu queria acrescentar em relação a essa informação que você falou. Marcos perguntou a quem se direcionar, no caso de um veículo removido, se direcionar ao Detran. Ainda, é claro que é uma novidade ainda, né? Algo ainda novo. Mas, por costume, as pessoas se dirigem para a polícia, né? Isso, por quê? Porque foi a Polícia Rodoviária Estadual, por exemplo, quem fez a abordagem primária, né? E a pessoa, às vezes, não entende isso que Júnior acabou de explicar, que há um processo de fiscalização realizado pela Polícia Estadual, agora há um processo de remoção e custódia de veículo realizado pelo pátio terceirizado da empresa JB, né? Isso, com endereço já... E há um processo de apreensão, que é o lançamento do sistema, para aquele veículo ficar devidamente cadastrado no sistema Detran RN, até para a garantia, né, desse veículo e do cidadão. E há um último processo, que é o da liberação, que também é com o Detran RN. Isso. E há um último processo. Se nada disso ocorrer e o veículo passar mais de 60 dias, como que é o leilão, explicou, né? Aí há o processo de leilão, que aí é um outro processo, aí é Detran, é pátio. Mas assim, para a gente esclarecer a dinâmica do funcionamento e sistemática hoje realizada, que está mais operante, que está mais efetiva e que está até mais esclarecida para o cidadão. Okay. Mas como é novidade, a gente tem que estar sempre reforçando. Paulo, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade, Paulo. Gente, só acrescentando aí com relação ao leilão, certo? A liberação de leilões, elas só ocorrem no Detran de Natal. E qualquer pessoa pode participar do leilão. Basta se cadastrar no site da Lance Certo Leilões. Todo mês tem leilão. Inclusive os interessados que tenham veículo apreendido ou removido para o pátio, pode se cadastrar. Se ele atender os requisitos legais para credenciamento. O carro ele sai do leilão em dia já, não, nesse caso? Sai. Se ele sair para circulação, ele sai todo documentado. E outra situação com relação ao leilão também é que o proprietário, até o início do leilão, ele pode retirar o veículo também normalmente. Ah, bacana. Obrigado, Paulo. Júnior, algo mais a acrescentar? Eu só queria fazer uma colocação aqui, e isso é importante aí para os ouvintes que nos escutam nesse momento. A gente tem uma cultura em Caicó, antes de haver o credenciamento do pátio, antes da terceira companhia, Marcos, conseguir um guincho, que foi conseguido esse guincho para remoção desses veículos, de que o agente de trânsito, ele removia seu veículo, saía em cima dele, levava até ao local que ia ter a custódia. E essa cultura, ela hoje ainda, ela não existe. De fato, ela não existe. Como foi bem esclarecido aqui, tanto pelo capitão Messias, como por Paulo, também da JB, hoje, a partir do momento que seu veículo ele é necessário ser removido, existe um guincho que faz todo esse translado do local da remoção até o pátio. E eu gostaria muito de esclarecer aqui à população que porventura venha ter seu veículo removido, que ele deixe a chave do veículo com o agente de trânsito lá no pátio. Tem um local onde guardar. Por quê? Porque na hora que o pátio, que tem seus vistoriadores, que vão realizar a vistoria desses veículos, fica impossibilitado de fazer essa vistoria. E dificulta o processo de liberação do veículo. Por quê? Porque para fazer a vistoria, o vistoriador ele precisa ter acesso ao número do chassi, ao número do motor, e às vezes, determinados veículos, por exemplo, na parte de veículo, o número do motor tem que abrir o capô. Sem chave não tem como fazer isso. Aquelas motocicletas tipo bis, também o número do chassi é embaixo do banco. Então, eu gostaria, para facilitar a vida do usuário,
e também, tanto do pátio como do Detran, que eles, na hora da remoção do veículo, que ele possa estar deixando a chave com o agente de trânsito, que aí essa chave é encaminhada exatamente com o pessoal do pátio, e na hora que ele for liberar o seu veículo, vai facilitar a vida do usuário. Ok, obrigado, capitão, obrigado, Júnior, obrigado, Paulo, pela participação de vocês. Não há mais tempo para nada, o nosso tempo estourou. Né? Até ainda explicar mais uma coisa rápida. Se for em 10 segundinhos, já tem. 10 segundos. Vamos lá, então. Em 10 segundos, tem uma outra especificidade dentro dessa sistemática. Às vezes, o veículo nem está com alguma documentação atrasada, mas ele tem algum impedimento judicial, inclusive em processo. Então, é bom que esse cidadão, que esse cliente, ele se certifique como é que está esse processo lá. Porque, às vezes, tem a busca e apreensão, tem a alienação, tem um monte de... Mas é procedimento judicial, ele tem que resolver no judiciário aquela pendência, que às vezes ele faltou uma audiência de conciliação, um acordo, e não tem relativamente a ver com o Detran. E ele não entende, mas acontece. Muito bem, 8 horas e 45 minutos.